YouTube. Bem, uma das primeiras fandoms das quais eu participei foi a de Danganronpa e um dos maiores elementos de Danganronpa são as execuções. Bem, contexto para quem não conhece muito de Danganronpa. Danganronpa se trata de um jogo de assassinato no qual você tem que matar uma pessoa e sair ilesa para poder vencer. Daí você passa por uma investigação e depois todos os participantes desse jogo se reúnem para tentar descobrir quem matou. Caso dê certo e ninguém te descubra, você consegue escapar e todo mundo é executado. Mas se te descobrirem, o executado é você. Mas explicação dada do porquê execuções ocorrem nesse jogo, eu vou ranquear tudo quanto é execução na franquia. Do Danganronpa Trigger Happy Havoc até o Danganronpa V3. Eu não vou contar Ultra Despair Girls e nenhum outro spin-off da franquia. E se preparem porque esse vídeo vai ter spoiler pra caralho. Olha, a execução da Junko virtual não é uma execução, ela é uma luta de Sailor Moon e ainda por cima uma luta ruim de Sailor Moon. Então eu vou me evitar de comentários e eu acho que essa provavelmente vai ser a análise mais curta de todas as análises desse vídeo. Sério, quem foi o maldito que deu essa porra de execução pra uma das melhores personagens do Danganronpa 2? Ela é curta e até que se encaixa em certos aspectos da Mikan, mas eles podiam fazer algo bem melhor do que isso. Pra mim, essa execução ela só é preguiçosa. Pegaram todas as execuções que tinham dentro do primeiro jogo e colocaram a Junko nelas, então sim, é uma merda. Bem, isso não é muito uma execução e ela também não é muito boa. O Kibo era um dos melhores personagens do V3 e ele morrer se explodindo e levando a escola inteira junto com ele pode até ser emblemático dependendo de como você encara a situação, mas pra mim ela só é mediocremente ruim. Bem, essa execução, o cara que tá sendo executado ele nem morre porque terceiros ajudam ele. E também porque ele tem muita sorte. Bem, essa não era nem pra ser a execução dele, mas sim a execução da Sakura, mas a Sakura já tava morta e o Monokuma tinha que matar alguém. Daí acabou matando o Chihiro virtual. Enfim, a execução até que tem lá um leve choque visual na primeira vez que você assiste, porque o programa... Mas, de novo, é uma execução em que o cara que tá sendo executado não morre. Então, Essa execução, tipo, ela é visualmente chocante, ela te pega de surpresa, mas também ela foi mais uma execução que mostra que o Monokuma tá falando sério e que ele não tá mais brincando. Então, essa execução foi feita pra demonstrar o quanto o Monokuma tem poder dentro da escola. E mesmo que a execução tenha aparentemente vindo do nada, não foi por falta de aviso do Monokuma. Visualmente falando, essa execução é uma das que mais tem choque visual. E também você consegue sentir a dor da Kirumi só de olhar a execução, sério, é dor coletiva. E também ela consegue conver uma variedade de emoções, tipo, você consegue imaginar que ela escaparia no final, e daí quando o Monokuma tampa a saída, você, sei lá, fica destruído, parece que arrancaram um pedaço seu. Se a execução, se essa execução em específico fosse só execução, beleza, ela estaria muito mais alto nessa lista. Mas os Monokubs tinham que estragar tudo. Porque se o último inseto, o grandão lá, aparecesse do nada, seria muito mais impactante do que ele saindo da barriga da Monofane e matando ela no processo, e logo em seguida mata o Monotaro. Monotaro, sério, parece que foi só feito pra matar 2 Monokubs de uma vez. E eu não sei porquê, a execução do Gonta ela já era ótima.
Eu acho que essa é a execução que todo mundo tava esperando, porque todo mundo odeia o Teru. Dava pra fazer uma série com isso. E, mas enfim. Essa execução ela não é chocante, na real ela é propositalmente cômica, o que pra mim pelo menos não é um problema, mas ela ser cômica tira muito o impacto da execução, porque beleza, eu até entendo como ela se relacionaria com o talento do Teru, mas o fato de que ela é mais feita pra você rir e ficar feliz porque o Teru finalmente morreu do que ficar chocado porque é a primeira execução do segundo jogo. Bem, essa é a primeira execução da série, é a primeira que você vê lá no primeiro jogo, e ela tinha que ser boa pra ser a primeira. E apesar de não saber o bastante do Jin pra saber o quanto a execução se encaixa nele, porque quando você vê ele pela primeira vez ele tá sendo executado, mas ela é boa e isso eu não posso negar. Entramos no top 10. Bem, se você tem olhos atentos, essa execução é a mesma que a do Makoto. Só que a Kyoko morre se essa execução aconteceu. Essa execução é uma das melhores quando se trata de atmosfera, e a do Makoto só está tão baixa porque ele não morre. Mas essa execução se encaixa perfeitamente para ambos os personagens, já que o Makoto não morrer faria sentido, visto que o talento dele é justamente ele ser sortudo, e a que encaixa na Kyoko porque ela é a filha do diretor. Então, você pode olhar por esse ângulo. Bem, nunca saberemos como essa execução teria ocorrido de forma verdadeira por culpa do Fuyuhiko, já que a Peku acabou acertando ele por acidente, e aí ela só desiste de lutar e abraça o Fuyuhiko enquanto ela é esfaqueada até a morte pelas costas. Mas essa é uma outra execução que tem uma ótima atmosfera, além de resultar em um dos melhores desenvolvimentos de personagem da franquia, o desenvolvimento do próprio Fuyuhiko. Então, a Peco fez por merecer para estar no top 8, no top 9. Bem, a primeiro momento essa execução é só uma caça às bruxas da vida, é igual a mãe do Alucard. Mas o que não seria ruim pra Celestia seria uma morte que ela gostaria de ter, porque ela gostaria de morrer com graça, mas daí o Monokuma tirou a maior onda com a cara dela e como? Ele atropelou ela com um caminhão de bombeiros. Simplesmente arte. Uma execução curta e simples, mas que convém muitas emoções. E você até fica triste no final da execução, porque é muito bonitinho os hamsters do Gundam indo ver ele depois que ele morreu e ele indo pro céu. Mas, mesmo que o Gundam tenha matado alguém, você sente pena dele por causa dos Hammert. Mas, enfim, a referência a Fullmetal Alchemist é da hora, sim. Os Hammert me fizeram chorar, também. Mas eu não posso ranquear essa execução muito acima. Olha, talvez essa execução esteja mais alta que o normal, porque o Mondo é o meu personagem favorito do primeiro jogo, mas é realmente uma execução elaborada quando você para pra pensar. Mas, infelizmente, porque ela é muito curta, não dá muito tempo de se sentir tenso e depois quebrarem a expectativa que neles fazem. Justamente porque a execução é muito curta. Mas eu não vou mentir, a piada com o fato de que a execução dele foi inspirada em um livro chamado Little Black Sambo é genial. E o Mondo Butter no final pra ele funcionar 100%, o Mondo Butter, a execução em si tinha que ser mais longa. Bem, chegamos no top 5, e como um grandíssimo fã de jogos, sejam eles modernos ou retrôs, eu fiquei empolgado durante todo o tempo da execução dela, com a principal dúvida sendo qual jogo que vai dar o golpe de misericórdia. E não foi Space Invaders no começo, e nem foi Pac-Man logo em seguida, o sortudo da vez foi Tetris.
Mas se eu fosse ser 100% honesto, a execução seria muito mais tensa e emocionante se fosse apenas Pac-Man, com um labirinto gigante, fantasmas e tudo mais. Mas a execução ainda é espetacular e não é ruim o jogo que matou ela ter sido Tetris. Realmente deu, pelo menos pra mim, pra fazer muita coisa com o Tetris, por causa da tensão, que as peças não caíam na Shaq de uma vez. Elas caíam ao redor, não dando nenhuma opção pra ela fugir. Porque a Shaq só ficou parada com as peças caindo. Mas a execução é boa. Bem, o maior defeito dessa execução é que é quem está sendo executado. Se o Leon fosse um personagem melhor trabalhado, pelo menos pra mim essa execução seria perfeita. E ela ia estar no top 1 com certeza. Nenhuma outra execução conseguiu ter os primeiros segundos serem tão tensos ou visualmente marcantes quanto dessa execução. Além de ter visuais bons também. Essa execução também tem muito visual da hora. E diferentemente da maioria das execuções de Danganronpa, que elas tendem a ser mais ridículas, tipo, tem o cara que vira manteiga no final da execução, então, e tem toda a execução do teiro-teiro, então Danganronpa tem algumas execuções ridículas. Mas você consegue imaginar alguém sendo executado dessa forma, com 1000 bolas de beisebol sendo atiradas contra você em alta velocidade? Você consegue imaginar alguém matar alguém assim? Então, se não fosse pelo nosso querido 11037 que sendo executado, essa execução estaria em primeiro lugar disparado. Mas se essa lista fosse baseada em execuções que eu aguentaria ver em loop por mais tempo, essa estaria em primeiro, porque ela é tão gostosinha de assistir, cara. Chegamos no top 3 e se você percebeu, as últimas 3 execuções só tem Danganronpa V3. Então, bem, a gente já sabe qual jogo tem as melhores execuções na minha opinião. Mas enfim, já sabem quem vai ser o primeiro. Se você já tem um palpite sobre quem vai ser o primeiro, manda nos comentários. Enfim, se você tem prestado atenção na imagem de fundo, você já percebeu que essa execução é quase idêntica à do Jin Kirigiri. Mas o que separa essas duas execuções? Por que uma tá no top 3 e a outra tá em 11º lugar? Simples, quem está sendo executado e a história contada através da execução. Kaito Momota é o meu personagem favorito do Danganronpa V3 e além disso ele é o único personagem que não morre por conta da execução, porque ele morreu via envenenamento antes da execução acabar. E pra quem não sabe, o sonho do Kaito era sempre foi ir pro espaço. E com essa execução garantindo esse desejo, ele acabou sendo o único personagem da franquia que morreu com um sorriso no rosto. Como já dizia um grande meme, Absolute Cinema. Agora, pro meu segundo personagem favorito de Danganronpa V3, a execução do Korekyo é cheia de tradições culturais de diversas partes do mundo, apesar da maioria delas serem do Japão e da Ásia, em geral. A execução começa com o Korekyo pendurado e sendo girado até ele ficar tonto. Em seguida, ele cai dentro de um caldeirão, no qual os monokubs começam a jogar lenha e o Monodan comete suicídio para acender a lareira. Voltando ao Korekyo, ele é completamente cozido, até o ponto de derretimento, literalmente, mas a execução não acabou por aí. Korekyo aparece como um espírito, com ele se reencontrando com a irmã, ambos fantasmas. Mas aí o Monokuma aparece e começa a jogar sal no Korekyo, e pra jogar sal na ferida? Eu não gastei 2 neurônios nessa piada. Enfim, a irmã do Korekyo se junta ao Monokuma também para jogar sal no Korekyo, com o espírito dele derretendo e sua alma sendo banida para o pós-vida. Simplesmente uma execução complexamente bela, chocante e até um pouco cômica, dependendo de como você olha a situação. Mas, bem, sem mais enrolar, número 1. A execução que eu acho que melhor demonstra tensão, atmosfera, um leve toque cômico se você olhar com um olhar meio sádico. E, além de tudo, ser uma execução bem pensada é... Der Flowhauser.
Execução da Kaede Akamatsu. Bem, é mais fácil explicar como a execução ocorre do que falar por que eu acho ela tão boa. Enfim, Kaede é arrastada pelo pescoço até cair num piano gigante. Então o colar que estava preso ao pescoço dela é levantado, com ela ficando quase pendurada. Monokuma aparece vestido um terno de maestro e começa a fazer seu trabalho de maestro. E os Monokubis, que são quem estão puxando as cordas da Kaede, começam a acelerar o ritmo da música, o que faz a Kaede começar a tocar notas erradas, com a plateia vaiando e jogando coisas na Kaede. A música se acelera mais e mais, e após algum tempo da música ficando cada vez mais rápida, Monokuma faz o gesto final e Kaede morre asfixiada. Mas como se não fosse o bastante, a tampa do piano, que estava cheia de espinhos, se fecha com a Kaede embaixo, resultando em um grande banho de sangue. E bem, essa execução ela contém alguns detalhes que eu acho interessante, como, por exemplo, a música tocada tem, em sua maioria, notas pretas, mas a Kaede tocou, na execução, a maioria em notas brancas. Também tem outra coisa nessa execução que você pode perceber pelo menos um elemento de cada execução nela. E bem, eu deveria encerrar o vídeo por aqui, então comentem aí embaixo se vocês concordam ou discordam da minha lista. Pode até comentar a sua lista de execuções se você quiser. Enfim, eu sou o Matheus do canal Mateuzuka. Comenta, compartilha e se inscreve para dar uma força pro canal. E falou!